minutos, vamos começar dentro do nosso horário, porque a gente, né, todo mundo tem seus compromissos e a pontualidade sempre foi uma coisa muito marcante. Então, vamos lá. Com o sininho do Rotary, nesse momento, eu dou início à nossa 45ª reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro, Ipanema, e, nesse momento, eu solicito ao meu secretário, o Antônio, que fechem todos os microfones. Por que eu peço que feche todos os microfones? Porque, normalmente, né, no decorrer da reunião, principalmente quando o palestrante ou a palestrante vai usar da palavra, é importante que os microfones estejam fechados para que a gente tenha uma total atenção, porque 90% de todos nós estamos em nossas residências, ou se não em nossas residências, acaba vazando, né? É o Cachorro, é o Jornal Nacional, daqui a pouco entra o Império, apesar que eu acabo antes para todo mundo ver o Império, né? Ou o Netflix, não tem problema. Então, é por isso que a gente fecha, mas no decorrer da palestra, assim que a palestrante ela encerra as suas palavras, são abertas as perguntas e todos os companheiros e companheiras e convidados que queiram usar da palavra, a palavra é franqueada. Então, todos terão o direito, a condição de falar. A gente só deixa tudo fechado para que a gente tenha uma atenção especificada. Então, muito boa noite a todos vocês. Nesse momento, a gente está já, né, em audiência também pelo YouTube, no nosso canal do Rotary Clube de Ipanema, para aqui, para todo mundo. Na nossa páginazinha no Instagram também estamos em transmissão simultânea. E a gente hoje, com certeza, uma noite muito fria no Rio de Janeiro, coisa muito difícil de acontecer, mas tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável, porque hoje nós temos um tema muito interessante, principalmente para nós cariocas, nós do estado do Rio de Janeiro, que vamos ouvir, né, um bate-papo, uma resenha, uma palestra, uma coisa muito descontraída de uma das maiores autoridades realmente ligadas a essa área de meio ambiente. Vai falar sobre o meio ambiente, saneamento e principalmente essa questão da concessão da SEDAI, e que é uma expert no assunto, principalmente pelos cargos que já atuou dentro dessa área. E aí, com certeza, a gente vai ser agraciado com boas informações. Então, eu, nesse momento, eu solicito ao meu querido protocolo, Luciano Lunardelli, que faça o protocolo inicial da noite. Por favor, Luciano, a palavra é sua. Obrigado, presidente Robert. Na tribuna virtual, Luciano Lunardelli Salomão, classificação Segurança Nacional Marinha do Brasil, neste período como diretor de protocolo. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os companheiros e companheiras que estão nos assistindo hoje, uma noite fria, como o presidente já disse, aqui para o Rio de Janeiro, e agradecer também a presença de vários visitantes. Eu listaria Andréa Góes, convidada do nosso presidente Robert Barbosa, companheiro Carlos Evaristo, do Rotary Clube Rio de Janeiro Porto Maravilha, sempre prestigiando a nossa reunião, a Fátima Casarim, a Maria Alice Ferreira, a nossa governadora assistente Zélia Heraldit, sempre nos prestigiando. Então, a todos eu dou as boas-vindas, desejo a todos uma excelente reunião. A Marilene Santos falará sobre meio ambiente, saneamento e concessão da SEDAI, um assunto bastante em voga, bastante interessante, e com certeza vai agregar valor às nossas reuniões. Muito obrigado, eu devolvo a palavra ao nosso presidente Robert Barbosa. Obrigado, companheiro Luciano, obrigado. Queria só aqui registrar, em nome da minha governadora assistente, a companheira Zélia, eu faço uma saudação a todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas presentes na nossa reunião e também faço aqui uma referência ao meu querido companheiro, não obstante, mas sempre nos prestigiando, o Carlos Evaristo, e a eles eu faço uma saudação a todos os convidados que não são rotarianos e que estão presentes nessa noite de hoje. Nesse momento, a gente abre o período das comunicações. E que período é esse? Esse é o período que, se algum companheiro, alguma companheira ou algum convidado, alguém na sala, que queira usar da palavra no sentido de fazer alguma notificação ou de algum pedido, ou de falar de alguma coisa que você está fazendo na sua comunidade, no seu clube, esse é o momento. Então, basta só levantar a mãozinha ou então abrir o seu microfone e usar a palavra. Assim que acabar, a gente vai para o momento maior. Então,
O meu companheiro ali, Carlos Evaristo, levantou a mãozinha. É só você abrir o teu microfone, Evaristo, e falar. O microfone está fechado. Você pode abrir aí através do teu comando. Está aberto. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Robert. Boa noite. Parabenizar você nessa última reunião pelo brilhante período que será naturalmente um marco na história do Ipanema. Muito bom em todos os aspectos, agregou muito esse período seu. Deixo aqui os parabéns e as minhas homenagens. Obrigado, Carlos Evaristo, e principalmente pela presença de você toda semana com a gente aqui, mesmo dentro de um clube co-irmão, está sempre, né, com a gente prestigiando. Obrigado pelo teu carinho e pela amizade com a gente aqui. Então, é o maior prazer. Obrigado. Bom, gente, parece que ninguém quer mais usar da palavra, então, a partir desse momento, nós vamos fazer... Robert, o doutor Hélio Copperman quer falar. Ah, por favor, Hélio, desculpa. O som está baixo. Pode falar. Estamos ouvindo. O som está baixo, aumentar o Meu som está baixo? É. Então, peraí. Agora eu aumentei aqui. Obrigado. Nada. Parabéns por essa gestão toda, aproveitando a oportunidade. Eu tenho que me espelhar em você. Você é nosso líder, né? Olha, vamos então, nesse momento agora, ao ponto alto da nossa noite. Nós vamos ter aqui agora a palestra, né? A resenha. Eu tenho certeza que vai agregar muito a todos nós. É uma palestra sobre o meio ambiente, saneamento e a concessão da SEDAI, com a nossa querida Marilene Ramos. Mas quem vai fazer a apresentação da Marilene Ramos é o meu companheiro, nosso mais novo companheiro, é o Fernando Vieira, que vai fazer a apresentação da Marilene. Em seguida, a palavra é dela, e você também estará como co-host aqui. Sinta-se em casa, sinta-se companheiros, como por isso que eu sei que você conhece o Rotary, você sabe o que é o Rotary, e seja bem-vindo. Por favor, Fernando. Só abrir o seu microfone aí, Fernando. Antônio, você consegue abrir o microfone dele lá? Os microfones, vocês têm total acesso à abertura de vocês, ok? Ele só fecha no geral, mas fica aberto. Está tentando aqui. Você conseguiu? Abriu. Agora, abriu. Palavra sua. Em primeiro lugar, presidente Robert Barbosa, foi brilhante, apesar de eu ser um dos mais novos associados. É brilhante as suas apresentações aí. E a sua palestra, que você fez há pouco tempo, foi espetacular. Você tem uma dinâmica muito boa. É difícil se ver isso nos Rotaries. Tá? Uma das razões que eu preferi vir para o seu, né? E gostaria de permanecer aqui por mais algum bom tempo. E lhe parabenizar pela magnífica gestão deste ano. Ok? Obrigado, então, a nossa palestrante de hoje é a minha amiga Marilene Ramos, engenheira civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutora em Engenharia Ambiental pela COP-UFRJ, foi diretora de Infraestrutura e Sustentabilidade do BNDES, presidente do IBAMA e do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro. Atualmente é consultora na área de gestão ambiental, saneamento e infraestrutura, é coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da ABDIB e membro do Conselho do Instituto de Clima e Sociedade. Marilene Ramos é um mini currículo dela, que é um currículo muito extenso. Tá? Com a palavra, Marilene. Abriu. Eu achei que o coordenador aí é que ia me pôr fora do mundo. Bom, desculpe. Boa noite mais uma vez a todos. Quero agradecer esse convite, Robert, intermediado aí pelo Fernando. O Fernando volta e meia, ele nos
por onde ele passa, né, ele sempre me convida para essas conversas aí muito simpáticas, antes presenciais, né, Fernando? Mas agora, infelizmente, já pelo segundo ano, a gente tem que fazer por esse meio virtual. É uma pena, porque é uma ocasião de encontrar amigos, de, né, estar presencialmente com todos, mas infelizmente, por enquanto, vai ter que ser assim. Acho que logo vamos poder voltar às reuniões presenciais. Bom, eu quero falar aqui para vocês sobre essa questão, né, da concessão do saneamento aqui no estado do Rio de Janeiro, especialmente uma concessão de serviços prestados, que até agora vem sendo prestados pela SEDAI e que agora vão passar a ser prestados pela iniciativa privada. Eu não sei quem de vocês, o ano passado, assistiu a minha palestra sobre esse tema, mas também organizado pelo Fernando, mas naquela ocasião nós estávamos na expectativa de que esse processo de concessão avançasse. É um processo de concessão muito esperado, muitos anos que se vem trabalhando nesse tema. Quando eu cheguei em 2016 no BNDES, naquela ocasião, a presidente era a Maria Silvia Passos Marques, e já no seu discurso de posse ela anunciou que saneamento ia ser a prioridade, né? E que o banco ia usar tanto os seus recursos financeiros quanto os seus recursos intelectuais, né? A sua capacidade de estruturar projetos para fazer avançar essa agenda do saneamento. E aí, nós duas, né, vivendo, eu até nem sou carioca, sou mineira, mas me sinto uma carioca adotada, e ela aqui também vivendo no Rio de Janeiro, e nós duas olhamos e falamos, bom, a SEDAI é uma prioridade, né? É uma empresa que já prestou muitos serviços aqui ao Estado, mas que há muitos anos, décadas, não consegue fazer os investimentos necessários para que a população do Estado do Rio de Janeiro tenha acesso à água com qualidade, regularidade, quantidade, e muito menos com relação ao esgoto, né? A ter a coleta e o tratamento de esgoto. E o resultado disso, né, que o ápice, né, é a população já há 2 verões, nós tendo esse problema relativo à geosmina, né, aquele água com mau cheiro, cor, servida aí nas nossas casas, e aí nós temos aí o sistema lagunar de Barra e Jacarepaguá, que viraram, né, lagoas de esgoto, a Baía de Guanabara, que é totalmente poluída, os nossos rios, né, que fluem aí para recebendo esgoto in natura de 2/3 da população do estado do Rio de Janeiro. De 2/3 da população não tem o esgoto que produz diariamente, ele vai parar in natura no meio ambiente, e o resultado é isso que nós observamos, né? A cidade com essa situação, muitas vezes, em pleno verão, temporada de turismo, e as praias sem qualidade para poder, com problemas de poluição, sem possibilidade de serem usadas. Quer dizer, as pessoas acabam usando porque não sabem, mas se olharem e forem lá no boletim que o INEA publica, o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, que faz o monitoramento da qualidade das praias, se for lá e consultar 2 vezes por semana a qualidade, vai ver que não deveria estar ali mergulhando, né, tomando banho, nem às vezes contato até com a própria areia, que pode trazer doenças. Bom,
Então, se a SEDAI, isso não é um problema só da SEDAI, as companhias estaduais de saneamento no Brasil, tirando casos como a Sabesp, né, a Sanepar, lá no Paraná, que são companhias mais bem estruturadas e com mais capacidade de investimento, as demais, né, elas realmente têm deixado aí um déficit desses serviços de muitos e muitos anos. E o que é impressionante é que, se vocês pararem para pensar, mas por que acontece isso no saneamento? Isso não acontece. Enquanto que na energia, né, nós tivemos uma universalização no Brasil, na telefonia nós tivemos uma universalização. Vocês se lembram quando a gente declarava linha telefônica no imposto de renda, né? Porque você entrava na fila lá na antiga Telerge para conseguir um telefone, podia levar 2 anos, 3 anos, ou nunca chegar um telefone, dependendo de onde você morasse. Então, a diferença, né, basicamente, é que nesses outros setores, como a energia, que também são setores essenciais, né, e a telefonia, houve uma privatização comandada pelo governo federal, porque são serviços, né, em que a prestação desse serviço é feita pelo governo federal. O saneamento não é assim. O saneamento, pela própria Constituição, ele é um serviço chamado de interesse local. Então, ele é um serviço prestado onde o poder concedente, né, é a prefeitura, ou, quando se trata de uma região metropolitana, como é o caso do Estado do Rio, esse poder concedente é compartilhado entre as prefeituras e o Estado, né? Ele tem que ser organizado. Bom, enfim, com toda a crise fiscal, né, que o Brasil como um todo, e principalmente o Estado do Rio de Janeiro, né, que já não tinha nem condição de pagar os funcionários, atingiu, o governo do Estado foi empurrado, literalmente. Eles não, infelizmente, é uma agenda considerada não muito, como posso dizer, do ponto de vista eleitoral, né? Não é uma agenda muito boa você falar em concessão, participação do setor privado, privatização. Então, os nossos governantes sempre fugiram aí do tema, mas quando o Estado do Rio de Janeiro atingiu o fundo do poço e tinha que tomar dinheiro emprestado para pagar salários, vocês vão se lembrar disso aí, em 2016, 2017, o Estado, a única empresa que o Estado tem é a SEDAI. O Estado do Rio de Janeiro não é um Estado que tenha patrimônio, né? Não tem próprios, não tem grandes bens imobiliários, não tem grandes empresas. Ele teve que se comprometer com o governo federal, que, em troca de um empréstimo no valor de, creio que eram 3,7 bilhões, que foi tomado, ele ia privatizar a SEDAI, ele ia fazer uma concessão do serviço da SEDAI, e com o dinheiro da outorga, que, quando se faz essas concessões, havendo possibilidade, o empreendedor privado, né, o concessionário privado que vai assumir, ele paga ao Estado uma outorga, e, com esse dinheiro da outorga, ele pagaria este empréstimo, né? Então, a partir daí, o BNDES foi encarregado de fazer a modelagem para a concessão dos serviços da SEDAI. E aqui foi feito um modelo diferente do que você viu, quem acompanhou a participação privada na telefonia e no setor de energia. Foi feito um modelo diferente, ao invés de você simplesmente vender as empresas, né, integralmente, vender a empresa integralmente, se fez um modelo em que a SEDAI estatal, ela fica como a responsável pela produção da água em
por atacado, digamos assim, né? Então ela fica com a produção da água nas grandes estações de tratamento, que é uma estação de tratamento chamada Guandu, né? Que fica ali entre Seropédica, no Rio Guandu, entre Seropédica e Nova Iguaçu, e Munana Laranjal, que é uma estação que fica ali em Cachoeiro de Macacu, entre São Gonçalo, Cachoeiro de Macacu, eu não sei bem exatamente, mas é no Rio Macacu, ali do lado ali de São Gonçalo, que produz água para atender São Gonçalo, toda a região, nós chamamos leste da Baía de Guanabara, Niterói, Itaboraí, Tanguá e outros. E mais uns sistemas que temos aqui na Baixada, que atende algumas áreas pequenas ali da Baixada. E aí, a água produzida, então, depois de passar pelas estações de tratamento, ela vai ser distribuída, né, que é um chamado sistema de distribuição da água tratada, que é a água que chega na nossa casa, que cai na nossa caixa d'água, e os sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Isso sim é o que foi pensado para ser concedido à iniciativa privada. Então, a iniciativa privada vai assumir, né, a distribuição da água, a coleta e o tratamento de esgoto. Então, esse processo, né, foi levado aí adiante. Eu vou compartilhar com vocês aqui só para mostrar para vocês onde é que está. Como é que isso foi pensado, né? Eu vou até... Deixa eu ver. Eu faço para... Aqui não é slide. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Bom, então, o que foi feito aqui no Estado? O serviço, né? Então, a concessão foi feita do sistema de distribuição de água e de esgoto. A SEDAI ela era responsável pelo abastecimento de água em 64 municípios do Estado, aqui esses que estão pintados, né? Exceto os que estão na cor cinza, os serviços são prestados ou pelas próprias prefeituras ou por concessionárias privadas, como é na região dos Lagos. Na região dos Lagos, quem tem casa ali em Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, a prestadora do serviço lá é a Prolagos, e ali em Araruama e Saquarema é a Águas de Juturnaíba, né, que são duas concessionárias privadas. Bom, agora, esses municípios, né, o próprio município do Rio de Janeiro, esses municípios aqui da Baixada, que tem roxo, né, tudo que está em azul e o que está em preto, vermelho e laranja, eram os municípios atendidos pela SEDAI. Então, o que foi feito foi dividir a cidade do Rio de Janeiro em 4 blocos, em 4 regiões, e cada região do Rio de Janeiro foi combinada com municípios da Baixada e do interior. Por que isso? Porque o serviço de saneamento ele tem uma característica, como outros serviços de infraestrutura, distribuição de energia, também assim, a própria telefonia. Quanto mais você precisa de escala, né, para que o serviço seja viável, seja rentável, ou modicidade tarifária, com tarifas mais baixas. Então, a cidade do Rio de Janeiro, como ela já conta com um serviço de praticamente abastecimento de água, né, praticamente universalizado, né? Obviamente, nas favelas e tal, a gente tem problemas, mas, no geral, a cidade tem água, né? Tem serviço de água, e
e ainda tem uma parcela da cidade que é atendida por esgoto, porque nós temos aí o emissário de Ipanema, o emissário da Barra, temos a estação de tratamento de esgoto da Alegria, que atende outras partes da cidade. A cidade do Rio de Janeiro ela é uma cidade superavitária, o serviço aqui é superavitário. Então, o que se fez? Enquanto que fazer todos os investimentos que a Baixada precisa, que os municípios do interior precisam, que São Gonçalo precisa, mantendo as tarifas, não seria possível. Então, o que se fez foi combinar a parte rica, né, que é a cidade do Rio de Janeiro, com esses municípios que têm essa deficiência maior do serviço, de forma a que viabilizar essas concessões. Então, foram divididos em 4 blocos, né? Um bloco é o que pega toda a Zona Sul do Rio de Janeiro e mais os municípios, esses municípios em azul, né, que é o chamado Bloco 1, então, que vai pegar toda aquela região do leste da Baía de Guanabara, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Maricá, e mais algumas cidades aí do noroeste fluminense, pega aí 2,8 milhões de habitantes. Um bloco 2, que pegou a Barra, Jacarepaguá e mais 2 pequenos municípios, basicamente Miguel Pereira e não me lembro aqui o outro. O bloco 3 pega a Zona Oeste, que é essa área aqui em vermelho, né? E a Zona Oeste do Rio de Janeiro e mais 6 municípios, que são esses aqui, que estão aqui em vermelho, pega Seropédica, pega outros municípios aqui, e o bloco 4, que pega o centro, a Zona Norte, e mais os municípios da Baixada, que são esses aqui em roxo. Bom, o total, né, de investimentos, né, bom, esses municípios que estão em preto, como você vê aqui, Mangaratiba, Angra dos Reis, acho que aqui é Valença, vários municípios aqui do Noroeste e tal, resolveram não aderir ao modelo. Vão se arrepender muito, né, porque com o valor da outorga que está sendo paga, todos os municípios vão receber algum dinheiro. E esses municípios que estão em preto vão acabar sendo operados pela SEDAI, que não tem capacidade de investimento, agora terá menos ainda, por conta da concessão, e eles sozinhos têm pouca viabilidade para gerar algum tipo de outorga, né? São municípios onde o serviço tende a ser mais deficitário. Bom, no total, né, esses 4 blocos foram levados à licitação. Agora, a licitação aconteceu no dia 30 de abril. Dos 4 blocos, apenas um bloco, que é o bloco 3, ele não teve interessados, ele vai ter que ser relicitado, e o governo do Estado disse que vai relicitar até o fim do ano. Mas os outros 3 blocos, que envolvem 12,8 milhões de habitantes, que tiveram 2 empresas que ganharam, né? Uma chama-se Iguá Saneamento, que pegou o bloco Barra, Jacarepaguá e os 2 municípios do interior, e uma outra empresa chamada Aegeia, que ganhou o bloco 4 e o bloco 1. E essas 2 empresas juntas vão investir
29,7, quase 30 bilhões de reais nesses 35 municípios, na cidade do Rio de Janeiro e mais os outros 35 municípios. Então, só para ter uma ideia, né, de como é que isso vai acontecer, essas duas empresas, né, são empresas que hoje já operam outros municípios no Brasil. A Egeia é a dona da Prolagos, que opera Cabo Frio, Búzios, aquela região, opera Campo Grande, opera Manaus, opera alguns municípios do Espírito Santo, vários municípios do interior, lá do Mato Grosso, tem várias concessões, e a Iguá Saneamento, ela opera Cuiabá, opera Paranaguá e opera alguns outros municípios aí em São Paulo também. São empresas grandes, das concessionárias privadas de saneamento no Brasil, elas estão entre as maiores. A Egeia hoje é a maior do Brasil, a Iguá é um pouco menor, mas também são empresas muito capitalizadas, elas têm como sócios, a Egeia tem o Fundo de Singapura, o Fundo Soberano de Singapura, e a Iguá Saneamento tem como sócio um fundo de pensão canadense, um fundo que investe muito em infraestrutura, um fundo muito, muito forte. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma revolução na área de saneamento aqui no Estado, porque vão ser investimentos que o Estado nunca viu. Então, nós vamos ter um certo desconforto, né? Porque a gente vai ver assim, as ruas todas esburacadas, abrindo rua para poder passar cano, para substituir tubulação que vaza, para colocar sistemas de controle de perdas. Nessa cidade do interior que não tem sistemas, né, nenhum, nós vamos ver muito investimento. Então, só nos primeiros, nos 3 blocos, as 2 empresas, fora o bloco 3, nos primeiros 5 anos, nós vamos ver, vai ter 12 bilhões de investimento em água e em esgoto. Aí vocês estão vendo a barrinha azul, o investimento em água, e verde o investimento em esgoto. Então, a gente vê que o investimento em esgoto é muito maior, até porque o nosso déficit de serviço de esgotamento sanitário, de coleta e tratamento é muito maior, e sendo que nos primeiros 12 anos vão ser 25 bilhões de investimento. Só para a gente ter um comparativo, né, do que representa esses investimentos, aqui, esse gráfico é muito interessante, ele mostra o seguinte: quanto foi investido pela SEDAI nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos, de 2011 até 2019, inclusive, nós tivemos um investimento médio de 180 milhões de reais pela SEDAI. Nos próximos 10 anos, o investimento médio a ser feito por essas empresas é de 2 bilhões de reais. Então, é 10 vezes mais do que a SEDAI vem investindo nos últimos 10 anos. Então, é uma mudança, assim, como, né, diz lá o Bruno Henrique, é o Bruno Henrique que fala, né? Uma mudança de patamar, é outro patamar. É outro patamar, não tem nada que ver, nós vamos passar aí por uma revolução no saneamento aqui no estado do Rio. Só mostrando, né, o que vai acontecer. Só que na Baía de Guanabara, nós vamos ter investimentos aí de 2,6 bilhões nos primeiros 5 anos, que vão reduzir muito o volume de esgoto sem tratamento que flui para a Baía de Guanabara diariamente. Sempre temos que olhar para o seguinte: o esgoto não tratado não é a única causa de poluição nos nossos corpos hídricos, nos rios e na Baía de Guanabara. Só pela imagem aqui a gente olha, né, você vai ver essa montanha de lixo, né, assoreando aí a Baía de Guanabara. Então,
a ocupação irregular, né? O lixo que é jogado diretamente dentro dos rios ou nos terrenos baldios, que quando a chuva vem, carrega aquilo tudo para dentro do rio, poluição industrial que nós temos, né? Por lançamento clandestino de efluentes sem tratamento, de esgoto industrial sem tratamento, isso tudo também contribui. Então, a gente, obviamente, a maior fonte de poluição é o esgoto sem tratamento, e este vai ser drasticamente reduzido. Mas não é a única fonte, então ninguém venha me cobrar daqui e falar assim, mas Marilene, passaram 5 anos, e eu fui lá navegar na Baía de Guanabara e estava cheio. Essa imagem aqui não mudou muito. Gente, desculpe aqui que eu me entusiasmei e mexi aqui no nosso... Então, não me venham, não me cobrem isso, né? Mas, obviamente, a gente vai ter aí uma melhoria da qualidade da água muito grande. Outra questão assim, super importante é o investimento que vai ser feito nos rios, nas bacias, ali na região de Japeri, Queimados e Nova Iguaçu, na parte de Nova Iguaçu que flui lá para o Rio Guandu, vai ser, nos primeiros 5 anos, não pode mais, toda aquelas moradias ali têm que estar conectadas a uma rede de esgoto. Por que isso? Por que foi dada essa prioridade? Por conta do problema da geosmina. Porque qual é a origem do problema da geosmina? A geosmina está acontecendo porque você tem a água que abastece o Rio de Janeiro, é uma captação feita nesse Rio Guandu, que na verdade, é uma água que vem do Paraíba do Sul. Essa água do Rio Paraíba do Sul, essa água que vem pelo Rio Guandu, ela é uma água, não é perfeita, mas ela tem uma qualidade que permite que um tratamento completo, feito na estação de tratamento de água, ela seja uma água adequada para o consumo, né? Essa água que você está recebendo hoje aí na sua casa. O problema é que onde é feita essa captação lá para a estação de tratamento do Guandu, chegam ali 3 pequenos rios, que se chamam Poços, Ipiranga e Queimados. São 3 rios que drenam uma parte de Nova Iguaçu, Queimados e Japeri. E como nessas áreas não tem nenhum metro nenhum cano de esgoto, não tem tratamento de esgoto algum, todo o esgoto dessas 3 áreas flui para esses 3 rios. E quando esses 3 rios chegam ali na estação, na captação do Guandu, né, forma-se ali uma lagoa, e essa lagoa no verão. Pois o problema acontece quando? Sempre janeiro, né? Janeiro, fevereiro. Por quê? No verão, aquela lagoa, com aquela quantidade de esgoto, recebendo aquela quantidade de esgoto, e a insolação, né? Durante o verão nós temos muitas horas de insolação e muita radiação, as algas proliferam e produzem essa substância que chamada aí, classificada como geosmina, que dá aquele sabor e aquela coloração ruim na água. Eu, inclusive, o pessoal da SEDAI diz que não, mas a água, mas isso não tem problema. Aqui na minha casa, só água mineral. Ninguém bebe água da SEDAI. Porque eu não acredito com aquela quantidade. Eu conheço lá o local, estive lá, nem vou dizer quantos anos atrás, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, vendo esse problema, tentamos fazer um projeto para resolver, a SEDAI não foi incapaz de implementar esse projeto, e aconteceu que a coisa foi piorando, o esgoto foi aumentando a carga de esgoto, mais população, né, ali,
E chegamos onde chegamos, com esse problema aí da geosmina. Então, agora, isso não se dá, essa mudança não vai se dar da noite para o dia. De novo, eu vou dizer, mas não cheguem agora, chegar lá no ano que vem, em fevereiro, janeiro, quando tiver outro problema de geosmina, poxa, mas a Marilene disse que o problema ia ser resolvido. Não, ali está dito. Vai levar 5 anos para conseguir fazer a coleta e o tratamento de esgoto naquela região toda. Coleta e tratamento de esgoto é trabalho de formiguinha, é trabalho chinês. Você tem que ir lá, abrir a rua, né, botar um cano, obrigar as pessoas a conectarem as suas casas naquele cano, fazer as estações elevatórias, fazer as estações de tratamento, enfim, não é, mesmo que você tenha uma montanha de dinheiro, você não consegue fazer isso em prazos muito curtos para regiões muito grandes, e ainda mais com os problemas que nós temos aqui, que é o problema da favelização, né, da ocupação irregular, que muitas vezes não permite que você consiga colocar um sistema que funcione assim com muita eficiência, né, por conta dessas questões. Mas, enfim, tem aí um investimento enorme para ser feito, são quase 3 bilhões de reais, 2,9 bi para serem investidos para tentar, o mais rápido possível, reverter este problema da geosmina. Então, e aí também tem um investimento enorme aí nas áreas, né, nas comunidades aí das favelas, investimentos aí muito grandes que vão acontecer, e aí, com isso, você deve também ter uma redução daquelas línguas de esgoto que a gente vê surgir aí na praia de Copacabana, né, depois de cada chuva forte, às vezes em outras áreas. Então, a gente, em resumo, né, eu paro a compartilhamento aqui. Basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é que nós vamos passar por isso, por uma revolução, por uma mudança drástica na situação de carência do saneamento. Então, é mais ou menos como lá fim da década de 80, né? Início da década de 90, que a gente não tinha telefone e, de repente, todos nós podíamos ter telefone em casa, né, e a coisa evoluiu, e hoje você tem mais que um celular por habitante no Brasil, né? Uma questão que eu esqueci de comentar, e tudo isso vai ser feito sem aumento de tarifa, né? A tarifa de água e a tarifa de esgoto que nós pagamos continuará, em termos reais, continuar a mesma. Obviamente, anualmente, temos aí a revisão da tarifa pela inflação e tal, mas só o aumento pela inflação. Não temos um aumento de tarifa acima da correção monetária e da inflação. Então, isso é o que vai estar no contrato, né, que essas empresas vão, como eu disse, o leilão foi no dia 30 de abril, a assinatura desses 3 contratos está prevista agora para o final de junho. Ao final desse mês ainda, nós temos uma nova lei de saneamento no país, então tem que correr com essas assinaturas, que senão pode ter problemas com a nova lei, enfim. Mas tudo que eu tenho ouvido é que de que nós vamos ter aí a assinatura dos contratos. Eu ainda esqueci de dizer que, além desses investimentos lá no Guandu, os investimentos nas favelas, nós temos um investimento de 250 milhões de reais na despoluição do sistema lagunar de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Vão ser, basicamente, recursos para fazer dragagem, para remoção de lixo, né, limpeza naqueles rios que chegam aí, que afluem, basicamente esse trabalho. Quem viu o RJ2 ontem
teve uma matéria sobre isso, porque ontem o governador Cláudio Castro fez uma visita lá nesse sistema lagunar com aquele biólogo, Mário Moscatelli, que é uma pessoa que tem muita atuação naquela região, e anunciando o início aí dessas obras. Mas, na verdade, quem vai fazer as obras é a concessionária Iguá Saneamento, que vai assumir este bloco, que é o bloco 2, que pega lá a Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Vargem Grande, toda aquela região ali. Então, temos mais esse investimento aí de 250 milhões de reais, que deve fazer, juntamente com a coleta e o tratamento do esgoto, né, que vai deixar de fluir para aquelas lagoas, deve melhorar sensivelmente a qualidade daquelas lagoas também. Bom, eu paro aqui e fico à disposição para as perguntas. Tá bom. Marilene Ramos, muito obrigado pela brilhante palestra. Realmente, você nos deu uma verdadeira aula, principalmente para essa questão, talvez muitos dos nossos companheiros e companheiras que não acompanharam o desenrolar da questão da SEDAI, principalmente da questão do saneamento. Nós vamos começar as perguntas agora, e quem gostaria de fazer uma pergunta, é só levantar a mãozinha, eu vou fazer a primeira, em seguida vamos abrir para os companheiros. Mas eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Você conhece muito bem de Rio de Janeiro, conhece muito bem de meio ambiente, principalmente dessa questão de saneamento e das bacias lagunares, como você colocou bem aqui. Eu sou residente aqui de Jacarepaguá Barra, associação comercial aqui da Barra da Tijuca, de Jacarepaguá, e desde 2000 que a gente vem fazendo, né, essa denúncia aqui. Barra da Tijuca hoje é um dos maiores bairros da cidade do Rio de Janeiro, e você sabe, como eu, que a gente não tem 60% do esgoto tratado nessa região que chama-se hoje da Miami, no estado do Rio de Janeiro. E eu queria fazer aqui, ser um réu confesso, da sua brilhante gestão frente ao INEA, frente aos órgãos públicos, que eu trabalhei muito tempo com a Aspásia Camargo, então acompanhei a sua lisura, o seu compliance, uma coisa difícil quando um gestor público passa por empresas como você passou, e hoje você é uma consultora, né, de uma concessionária aí no norte do país, quer dizer, então você está na iniciativa privada. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: como uma grande gestora pública que você foi, com as dificuldades da área pública, e hoje você, dentro da iniciativa privada, e eu falo muito assim, como muitos colegas aqui da empresa privada, qual é a grande dificuldade, apesar de ter sido feito esse leilão com muita briga política, com muitos interesses políticos, mas que realmente a gente sabe que saneamento não dá voto. Então, eu pergunto a você, como engenheira e como uma brilhante gestora que foi, e que hoje está na iniciativa privada, e quando você fala em perda, é uma palavra muito da iniciativa privada, porque, no fundo, o acionista ele precisa de lucro para sobreviver. Então, a gente vai ter um problema sério na comunidade por causa dos gatos, que é um negócio seríssimo, o desvio, como é na energia, como é em outras áreas, como foi até na telefonia. Qual é a sua visão realmente daqui para frente com essa questão da privatização, vamos dizer assim, né, de um olhar que possa trazer um benefício eficaz? Você acha que realmente isso vai sair do papel? Não é apenas uma questão de uma eleição daqui a um ano para presidente, para governador, para senador? A coisa vai sair realmente do papel, vai colocar, não vai ter nada demais, porque realmente é a questão. Nós temos até um grande gastro aqui, uma das maiores autoridades em gastro, o Hélio Kopman. Isso também é saúde pública, porque as comunidades, como você, muitos de nós não bebemos água porque a gente sabe dos problemas. E, às vezes, muita gente acha que está com problema disso, mas o problema é a água que você está ingerindo. Essa é a pergunta aqui que eu queria te fazer. Olha, Robert, obrigada aí pela lembrança aí do tempo aí que eu tive como gestora, né? Realmente difícil, a gente sabe das dificuldades, sabe às vezes esses, né, a gente faz um contrato desse e uma concessão dessa e depois não acontece. Eu acho muito difícil que esses investimentos não aconteçam,
né? Como eu disse, é contrato que vai ser assinado. Se o investimento dependesse, por exemplo, de um reajuste tarifário grande, né? Algo assim, aí eu acho que corríamos o risco, né? Corríamos o risco de chegar esse governador pode estar de acordo e chegar um governador novo e dizer que não vai fazer, né? E reverte. Isso realmente pode acontecer. Mas aqui não, aqui toda a modelagem, né, ela foi baseada nas tarifas atuais, né? E quem veio, né, fazer essas companhias, como eu disse, são empresas que têm por trás grandes fundos, né, internacionais, que não podem se dar o luxo, né, de vir a ter um problema de inadimplir com os contratos, né, de terem a concessão cassada. Imagina, alguém que coloca 8 bilhões, tem um dos lotes, a outorga foi de 8 bilhões. No total, o Estado do Rio o governo do Estado, mais esses 35 municípios, vão receber juntos, né? Só agora, na partida, uma outorga de 22 bilhões de reais. Então, alguém que colocou uma outorga dessa, ele tem que cumprir o contrato para que daqui a alguns anos ele comece, né, a receber de volta parte desses recursos. Ou seja, se ele não cumprir o contrato, ele não vê a cor desse dinheiro, né? Porque esse dinheiro não é devolvível, né? Ele não pode pedir de volta, né? Então, eu acho que praticamente impossível, né? Óbvio que pode vir aí um governador maluco que diga, olha, não pode ser privado, eu vou estatizar, mas como isso lá quando nós estávamos no BNDES, né? O Pezão era o governador e o Pezão não queria de jeito nenhum fazer as concessões. Tanto é que lá, desde quando eu era secretária de Ambiente aqui no Estado, quando nós ganhamos a indicação para as Olimpíadas, eu cheguei a contratar um estudo, uma modelagem para fazer a concessão. Na época nem era tudo, era só esgoto, não era água, a água continuaria com cidade. E não conseguia avançar, porque o Pezão era o vice-governador e ele era contra. Questão política mesmo. Exatamente. Ele tinha lá um trauma da época da Light, ele era prefeito de Piraí, a Light foi privatizada, metade da cidade ficou desempregada, sei lá, tinha vários problemas lá com isso. E aí, e não avançou. Mas quando nós vimos o Estado, né, em 2016, naquela situação, e veio a questão do regime de recuperação fiscal e a possibilidade do Estado pegar um empréstimo, a gente olhou e falou, agora não vai ter jeito, o Estado não tem por onde não fazer. Mesmo assim, se você vê, olha, o negócio foi assinado, acho que em 2017, são 2021, foram 4 anos para conseguir levar essa concessão adiante, né? Então, os governadores empurraram quanto puderam, né? Mas eu realmente não acredito que tenha como voltar atrás. Ok, obrigado, Mariana. Agora temos 3 perguntas. A primeira pergunta é o companheiro Fernando Vieira. Por favor, Fernando. A pergunta é sua, depois temos o Hélio Koppelman, depois temos ali um Motorola On Fusion, que não tem um nome. Então, por favor, Fernando, só abrir o seu microfone. Seu microfone não está fechado, só abrir o microfonezinho seu. Antônio, de repente, dá um help ali. Ainda não abriu. Seu microfone não está fechado, Fernando. Antônio, você consegue abrir o microfone dele daí?
Não, porque você mesmo... abriu. Ok. Marilene, praticamente o que eu ia perguntar, o Robert já, dentro da pergunta dele aí, da qualidade da água, ele já fez. Mas eu, quando vou a Nova York, eu fico impressionado que a gente bebe água da pia. O meu médico, Hélio Copperman, que está aí presente, fala, por favor, nem pense em escovar o dente com a água da pia, porque tem bactérias, ele tem horror a bactérias. Tem bactérias e tudo, e isso dá doença e tal. E aí eu já estou vendo a hora de ter que tomar banho com água Minalba, que acho que é uma das melhores, entendeu? E eu fico preocupado com isso. E lá em Nova York eu não tenho essa preocupação. Qual é essa diferença? O que Nova York fez que a água de lá tem essa qualidade maravilhosa e a nossa que levou 4 anos para essa privatização? Esperamos que isso fique perto da qualidade dessa água de Nova York, que podemos beber na pia? Fernando, o que acontece? Eu realmente não conheço muito bem o sistema de abastecimento de Nova York, mas eu já vi um projeto que eles fizeram, onde a área onde eles captam água, aí eu não sei se é toda a água, mas deve ser. A área foi transformada num parque, de forma que e foi toda reflorestada e é totalmente preservada. Então, não tem nenhum tipo de ocupação humana, então a água que eles captam é de excelente qualidade. Aqui para o Rio de Janeiro, isso é impossível. Por quê? Pela situação geográfica que nós temos e a concentração populacional que nós temos. Então, a gente não tem como ter água, né, de uma fonte perfeitamente preservada, né? Então, nós dependemos de um abastecimento. Você imagina, o Rio Paraíba do Sul, ele nasce lá em São Paulo, passa por todo aquele Vale do Paraíba Paulista, que cheio de indústria, cheio de população, né? Por mais que São Paulo tenha avançado na coleta e no tratamento de esgoto, mas ainda recebe muito esgoto. Depois passa ali pela região ali de Barra Mansa, Volta Redonda, com a CSN plantada do lado do Rio Paraíba do Sul. A CSN, que é aquele, parece um carro velho enferrujado, né? Que sai jogando óleo e jogando tudo ali dentro do Paraíba do Sul. É o pior lugar que você pode imaginar para ter uma siderúrgica daquele tamanho, né? E dali, depois que passa lá por Volta Redonda, chega em Piraí, Barra do Piraí, né, também, aquelas indústrias todas, aí tem 4 bombas imensas, o sistema de transposição, o sistema Light, feito lá na época pelos canadenses, lá na década de 50, são 4 bombas gigantescas que levantam a água do Paraíba do Sul, puxam a água do Paraíba do Sul, levantam 50 metros, jogam nos reservatórios e caem na encosta da Serra do Mar, que é a vertente, né? Essa água vai desaguar ali no Rio Guandu. Quando ela cai, aí vai cair 300 metros do outro lado, né? E passa ali por usinas, as usinas do chamado Sistema Light, tem ali que gera energia, e cai no Rio Guandu. Então, essa água ela já vem, né? Já é uma água, quase uma água de reuso, né? Ela já drenou aquela região toda. Aí vem o Rio Guandu, né? Passa lá, passa ali para o Paracambi, recebe os esgotos ali de Paracambi, recebe esgoto daqui e dali, e depois chega nesse ponto onde vai ser captada a água para ir para a estação de tratamento de água do Guandu, que chega a esses tais 3 rios, que ainda que eu faça 100% de coleta e tratamento de esgoto ali nos municípios ali que drenam para aqueles 3 rios, você tem, né, vai ter áreas de favela que você não vai conseguir conectar, tem o distrito industrial de Queimados, tem uma série de coisas. Então,
enfim, obviamente, a própria Estação de Tratamento de Água do Guandu, há uma previsão de construir uma nova estação, mas até a tecnologia, né, dessa estação hoje, que é uma das maiores estações de tratamento de água do mundo, 45 metros, trata 45 metros cúbicos por segundo, ela não tem uma capacidade de remover essa totalidade dessas impurezas, né? E como? Quem vai continuar produzindo a água, pelo menos por agora, né, ou pelos próximos anos, é a própria SEDAI, você também não vai esperar daí uma revolução, né? Então, eu te digo que continue bebendo água mineral. Ok. Obrigado pela... Na Bahia, a água é melhor, hein? Eu senti, quando eu tomava banho na Bahia, que eu tomava banho no Rio de Janeiro, eu senti uma diferença só no banho. Impressionante. Você só não pode tomar água, não pode tomar banho com Perrier. Vamos agora ao Hélio Koppelmann. Hélio, a pergunta é sua. Parabéns, doutora Marilene, por essa brilhante palestra, né? E eu conheço a SEDAI desde a época da década de 60. Eu era chefe da divisão de um quartel do Corpo de Fuzileiro, quando estava na Marinha, do Corpo de Fuzileiro Naval, tinha um hospitalzinho lá dentro desse quartel. E a gente... Passei 3 anos lá fazendo saneamento, né, do local, porque o número de infestações por verminose era imenso, e nós conseguimos debelar. Primeiro, urbanizando a cozinha, né? Nós colocamos uma cozinha industrial. E segundo, fomos ver a água. Então, eu visitei a SEDAI e achei um local muito interessante, no laboratório da rua Otávio Kelly, não sei se ainda existe esse laboratório, que era dirigido por 2 engenheiros, o engenheiro Fuad e um outro engenheiro, não lembro o nome agora, né? E eles faziam lá a análise da água que saía para ir para o consumo da cidade. E saía perfeito. Ainda tinha outro, Vladimir Bogdanov, que tinha um setor que distribuía água, que era meu cliente, que me levou para visitar, que achei um lugar exemplar. Então, eu recomendava. A água da SEDAI sai muito boa. Não sei depois, na época, se houve modificação. Mas o que acontecia que o pessoal se infestava? O que eu digo a muitos clientes meus, o Fernando mencionou aí, Fernando Vieira, que eu falo com ele isso, porque as pessoas que a gente faz um tratamento de verminose, às vezes tomam todo cuidado, deixam de comer folhas que são regadas com água contaminada, por água de esgoto e outros problemas. E a água da SEDAI, o que acontece com a água da SEDAI? Que o pessoal se reinfesta, né? Com um ponto, né? Fazendo o que eu chamo de saldo médio, né? Saldo médio é reposição, né? A gente trata o verme e repõe. Era um simples problema de escovar o dente com a água contaminada. E o banho? O banho não precisa, o banho é um problema. Pode fechar a boca, então não precisa água mineral, é só fechar a boca e tomar o banho, não tem problema. Agora, com a infestação d'água, onde é que vem essa infestação d'água? Justamente era porque a doutora Marlene falou agora há pouco, o esgoto, né? O problema do esgoto. O esgoto, os canos da água passam próximos e há locais em que a canalização era tão velha, né, que havia fístulas entre o cano de esgoto e o cano da água. Então, a infestação vinha daí. Então, eu acho que há uma esperança grande isso que a nossa conferencista apresentou hoje com essa nova modalidade, né, de se mudar esse sistema, e fico muito satisfeito. Mas sempre confiei na SEDAI, da água sair boa de lá. Mas o problema não era a SEDAI, o problema era o caminho. Então, acho que isso aí é um problema a resolver, porque senão é um problema muito sério, né? Porque dentro da minha fala que eu fiz há poucos dias, eu mencionei isso aí e coloquei como é que a gente deve tomar o cuidado até a segunda hora. Era isso que... Obrigado, Hélio. Mas eu pergunto, está sendo feito, a minha pergunta é, está sendo visto também agora a parte de esgoto, para não passar tão perto, uma verificação total da parte de esgoto? Essa que é a minha pergunta.
Obrigado. A parte de esgoto, né, como eu disse, eu acho que é a mais descuidada, né? O sistema de esgoto, a rede, onde existe as redes são velhas, tem muito vazamento, né? Então, isso tudo vai ter que passar aí por uma renovação, né, para evitar. Tem uma questão é que as redes de água, né, elas têm que ter um controle adequado de pressão e não ter interrupções, porque se o cano estiver sempre cheio e com uma pressão adequada, isso evita que o esgoto, né, que está no subsolo, ele entre em contato com a água tratada. Então, isso é uma questão também que precisa ser vista. Mas tudo isso tem a ver com combate às perdas de água, tudo isso. Então, tem que trazer tecnologia, fazer investimento, e isso é o que está previsto a ser feito aí por essas novas concessionárias que nós vamos ter aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas vai ser engraçado, né? Porque quem mora aqui na Zona Sul vai receber conta da Aegea. Eles devem ter um nome de fantasia aí que eles vão arranjar, mas no final é da Aegea. Quem mora na Barra vai receber conta da Iguá. Então vai ter assim uma coisa, você recebe conta de onde? Vai ter uma mudança aí. Obrigado, bom, também a gente já tem isso no celular, né? Eu recebo conta da Vivo, tem gente que outros aí recebem da Claro, outros vão receber da Oi, da TIM, já não vai ser parecido. Tá bom, gente. Então, olha, eu queria agradecer. Eu acho que não tem mais ninguém perguntando. Tem a Zara. Eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Pode, Zara, por favor, a palavra é sua. Então, eu queria, por favor, saber da doutora Marilena o seguinte. Como eu sou pesquisadora da Idade Média, desculpa que eu vou falar de coisa da Idade Média, existia um rio chamado Carioca, que ele abastecia os navios, abastecia o Rio de Janeiro, era uma maravilha. Depois, esse rio se tornou subterrâneo e hoje ele é contaminadíssimo, porque ele está em contato com rede de esgoto. Eu queria saber, porque eu vejo sempre nos artigos antigos se falar nesse rio, se ele é um grande manancial, se é uma coisa importante, ou se ele é um riozinho pequeno que não daria para suprir uma cidade com o desenvolvimento de hoje, que supria um Rio de Janeiro muito antigo, né? Que até os navios se abasteciam dessa água puríssima do Rio Carioca. E hoje ele existe, mas ele é subterrâneo. Tem no Cosme Velho uma abertura, de vez em quando, em algum lugar, ele tem uma outra abertura, ele corre subterrâneo, mas ele é contaminado por esgoto. Eu só queria saber se ele realmente é um manancial importante ou é assim um riozinho muito de pouco calibre de volume. Isso que eu não sei, se valeria a pena esse rio não ser assim contaminado, se tirassem a rede de esgoto dele, se seria uma coisa boa para o Rio de Janeiro. Desculpe, como é que é o teu nome? Zara. Meu nome é Zara. Zara. Olha só, super legal você lembrar aí do Rio Carioca, né? O Rio Carioca, ele era um rio importante, ele continua sendo, né? Mas ele só dava conta de abastecer aquela população que vivia ali aqui no Rio, no Rio, na época do Império, né? De lá para cá, nós nos multiplicamos, somos muitos milhões, e realmente o Rio Carioca, pobrezinho... Não tem manancial, né? Ele é muito pequenininho. E, além disso, né, nós temos o problema todo da ocupação, até inclusive das nascentes do Rio Carioca, né? Porque nós temos ali no alto do Cosme Velho, ali temos ele nasce ali no alto na verdade, ele nasce dentro da Floresta da Tijuca, né? Lá naquela região lá. E vocês sabem que a Floresta da Tijuca foi toda reflorestada justamente porque a retirada da floresta, o desmatamento,
diminuiu a quantidade de água e o rio estava secando. E aí, para isso, foi feito lá o Major Archer, foi lá plantar, e hoje a gente tem essa floresta maravilhosa aí, graças a esse reflorestamento feito lá na época do Império. Mas o rio Carioca, ele hoje corre totalmente subterrâneo, ali desde o Cosme Velho, passando por Laranjeiras, e ele vai desaguar na Praia do Flamengo, ali onde, atrás ali da antiga Porcão Rios, que agora tem outro nome. Isso. E ali, inclusive, tem um sistema que se não que pega o rio ali, tem uma unidade de tratamento de rio, que ela faz um certo tratamento antes do rio ir para a Praia do Flamengo. Isso até melhorou a qualidade de água da própria Praia do Flamengo, apesar de que, como está dentro da Baía de Guanabara, sofre a influência da poluição da Baía de Guanabara. Agora, o interessante é assim, em muitos lugares do mundo, mas é algo assim, será que seria possível aqui? Esses rios que foram enterrados, né, foram colocados como rios subterrâneos, hoje estão passando por um processo de revitalização e eles estão voltando, né, tá se tirando tudo de cima, tirando as ruas de cima dos rios e fazendo e renaturalizando os rios. Isso em vários lugares do mundo está sendo feito isso. E quem sabe um dia a gente não vai ver o Rio Carioca sendo renaturalizado. Né? Que era muito pura a água, né? A água era puríssima, né? Todo rio nasce puro, né? O homem que polui. No caminho, né? Vamos agora ao companheiro Luciano Lunardelli. Por favor, Luciano. Não, é só para indicar a última pergunta. Eu estou na fila. Eu estou na fila há muito tempo. Eu gostaria Heloísa Torres. Isso. Tá, ok. Então, por favor, é que eu não vi o seu nome. Eu vou pedir que eu tenho um problema que eu preciso encerrar às 9h30. Tá bom, não tem problema. Então, a Motorola One Fusion, pode usar da palavra, por favor. E aí a gente encerra. Professora Marilene, é Heloísa, aqui do coordenador. Oi, Heloísa, tudo bem? Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá. São duas questões rápidas para sua reflexão, que a primeira é quanto ao controle social, né? Que, assim, uma parte dos municípios, né, que foram contemplados nessa modelagem fazem parte da região metropolitana e devem ser, então, representados aí pelo IRM. Agora, outros municípios não fazem parte, né? Então, como é que vai ficar essa questão do controle social para esses municípios que não fazem parte da região metropolitana? Isso é uma questão. A outra questão, aliás, eu tenho 3 questões para você. A outra questão é o controle não só das metas, mas também dos investimentos que serão feitos com a outorga, que tanto o Estado e os municípios vão receber, né? É uma parcela gorda de 65% aí do volume todo, que foi quase 30 milhões, né? Então, eu gostaria das suas reflexões a respeito desse assunto. O outro ponto que eu queria a sua reflexão é assim, por que o Estado colocou no caderno de encargos, né, nessa modelagem, as questões assim, de obras que são típicas de responsabilidade do Estado. Por exemplo, não é típico de concessionária fazer dragagem de corpo hídrico lagunar, né? Nem é típico de concessionária fazer uma barragem, como a barragem do Guapiaçu, para ter um abastecimento. Essas obras, nós sabemos que são competências, né, responsabilidade do Estado, no entanto, elas foram colocadas no colo das concessionárias. Eu gostaria de ouvir suas reflexões sobre isso. Obrigada. Bom, vamos começar por ordem, né? O controle social, de fato, é um sistema que
precisaria ser aprimorado para que esses municípios que não são região metropolitana, porque o Instituto Região Metropolitana não vai abarcar. Mas nós, como temos também outras formas, né, de participação, de controle, nós temos o Estado, todos esses municípios estão em alguma bacia hidrográfica, tem comitê de bacia, que você, inclusive, né? O comitê de bacia também tem atribuições e poderá acompanhar esses investimentos e, eventualmente, buscar aí, propor aprimoramentos, melhorias ou qualquer coisa assim. E temos, inclusive, a questão da Agenersa, né? Como a entidade reguladora. A gente tem uma agência de regulação de saneamento no Rio de Janeiro, que chama-se Agenersa, que vai fazer a regulação de todos esses contratos. E aí também cabe, numa própria estrutura lá na governança da Agenersa, esses municípios que vão estar lá podem ter algum tipo de acompanhamento e representação. A segunda pergunta era sobre... Agora vou para a última, depois você me lembra qual era a segunda. A última é por que essas obras, coisa estranha, né? Uma concessionária como a concessionária ir lá fazer a dragagem de Jacarepaguá, ou a outra concessionária, a Egea, vai ter que construir uma barragem. Eu não entrei nesses detalhes aqui, mas há a previsão de se construir uma barragem lá, lá em barragem em Cachoeiro do Macacu, chamada barragem de Guapiaçu, para quê? Para reservar água, né? Aumentar a disponibilidade hídrica para abastecer os municípios lá do leste da Baía de Guanabara, porque lá esse sistema lá de Munana Laranjal, que eu falei para vocês, que a SEDAI opera, capta água do rio Macacu e o volume, a quantidade de água disponível lá é baixa, então precisa de uma barragem para regularizar e aumentar a disponibilidade hídrica. Isso também foi colocado lá, que a concessionária vai ter que fazer esse investimento. Isso aí é muito... A razão é uma razão pragmática. O que acontece? Em Jacarepaguá, as Lagoas da Barra, a poluição, o nível de degradação que elas têm é resultado de décadas de esgoto sem tratamento sendo lançado. Então, o que se fez foi fazer o seguinte: olha, ao invés de concessionária, ao invés de você pagar uma outorga de X, você paga uma outorga de X menos 250 milhões. Desses 250 milhões vão ser usados para pagar essa dívida histórica que o saneamento tem com aquela lagoa. E lá, no caso da barragem do Guapiaçu, foi também uma questão pragmática. Mas, olha, concessionária, se você não construir uma estação, uma barragem para aumentar a quantidade de água, você não vai ter água para distribuir e atender as suas metas contratuais e atender a população que você precisa. Então, e se você for esperar que o Estado faça, o Estado não vai fazer. Não vai fazer como nunca fez. Há quantos anos nós viemos, desde quando nós temos um projeto de dragagem das Lagoas da Barra prontos e que nós não conseguimos executar? O projeto da barragem de Guapiaçu, os 2 projetos do meu tempo, quando eu era secretária. Estou falando de 2010. Passaram-se 11 anos, o Estado não fez. Então, pragmaticamente, se colocou para as concessionárias fazerem. Vamos ver. No final, isso aí foi o seguinte: isso só foi diminuir a outorga que as concessionárias pagariam ao Estado. Então, ficou como se ela tivesse guardado um pouco do dinheiro, em vez de pagar a totalidade, guardou um pouco do dinheiro para fazer essas obras. Pragmatismo puro, é só saber que, se depender do Estado, é muito difícil fazer, é muito difícil avançar, é muito difícil investir. Desculpe, Heloísa, eu me esqueci sobre o que... Não, está ótimo, entendi. Está ótimo? Então, tá bom.
Olha, gente, são 21h30 e a nossa palestrante tem aqui realmente um compromisso. Eu gostaria, nesse momento, fazer chegar a você, Marilene, por favor, um certificado da sua palestra brilhante que teve conosco aqui nessa noite. Te agradecer muito pelo tempo. Realmente, se a gente deixar, é um assunto extremamente interessante e que você sinta aí. O Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema certifica que, nesta data, Marilene Ramos ministrou uma brilhante palestra sobre o tema Meio Ambiente, Saneamento e Construção da SEDAI, aqui no Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema. Muito obrigado. E, com certeza, outras perguntas a gente vai encaminhar ao Fernando, que encaminhará você. E eu passo a palavra a você para você fazer as suas considerações finais. E você, com certeza, pode ir para o seu outro compromisso. Já agradeço. A gente continua aqui só para finalizar, mas você, devido a outros compromissos, às 21h... Quero dizer que... Obrigada, Robert, desculpe, te atropelei. Eu quero dizer que o meu compromisso muito importante é com os meus 2 netos. Opa! 2 meses que estão me visitando hoje. Que delícia, que delícia. Então tem que curtir bastante. Lá, porque eu prometi que até as 9h30 eu estava livre. Tá ótimo. Obrigado pelo seu carinho. Obrigada a vocês mais uma vez. Ótimo, agradecer o convite. E tenham paciência. Vamos ter essas mudanças, não é da noite para o dia, mas o saneamento do Rio de Janeiro vai mudar, assim como está mudando em outros lugares do Brasil, né? E nos próximos anos vai mudar mais ainda. Eu acho que, enfim, nós vamos encontrar aí o caminho para sanar, né, essa dívida que nós temos com a população e com o meio ambiente, que é não ter, né, abastecimento, uma coisa mais básica, que é ter água e ter o esgoto tratado. Obrigada, então, boa noite. Obrigado. Um beijo grande para você e para os netinhos e curta bastante ele. Obrigada, boa noite. Bom, gente, nesse momento eu passo a palavra ao meu querido Luciano Lunardelli para fazer o protocolo final, para a gente poder fazer o encerramento da reunião. Obrigado, presidente Robert. Realmente foi uma noite bastante boa, né? Uma palestra bastante interessante. Acredito que todos gostaram. Queria agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras do Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema, que hoje assistiram essa brilhante palestra, e agradecer também a presença dos convidados e visitantes que também participaram da nossa reunião. Andréa Góes, Carlos Evaristo, do Rotary Clube Rio de Janeiro Porto Maravilha, Fátima Casarim, Maria Alice Ferreira, Cláudia Quelab, a nossa companheira governadora assistente Zélia Heraldi, do Rotary Clube Rio de Janeiro Rio Comprido, a Heloísa Torres, do Comitê da Baía da Guanabara, a Júlia Filgueiras, Marta Quelab, Mônica Falcão, Cláudio Dantas, Sandra e Elizabeth Marinho. Muito obrigado pelas suas presenças, pelo comparecimento e prestígio à nossa reunião. Eu devolvo a palavra ao nosso companheiro Robert Barbosa. Obrigado, companheiros. Hoje tivemos uma noite muito agradável, mais de 30 pessoas na sala, entrando no YouTube, que chegamos quase a 40 de audiência, uma noite de quinta-feira. Queria agradecer a cada um de vocês pelo carinho, dizer que semana que vem vamos ter uma reunião apenas aqui de despedida do nosso período, e no dia 1º teremos a posse de 5 novos companheiros e também do próximo presidente do Rotary Clube de Ipanema. Obrigado aos convidados. Eu gostaria aqui de agradecer, homenageando todas as autoridades civis, rotárias, eclesiásticas, a minha querida governadora assistente Zélia. Então, a ela faço uma saudação a todos esses. E também aqui eu faço uma saudação à minha querida Cristina Madruga, ao qual estendo a você. Muito obrigado pela presença, pela participação, a todos os convidados e convidadas nessa noite. Encerramos assim a nossa 40ª reunião rotária, desejando a todos um feliz retorno às suas câmaras.